Vamos aprender mais uma história da Bíblia, aonde o Senhor nosso Deus, o Papai do Céu, protege os seus filhos e dessa vez protegeu da fornalha ardente. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Teve um tempo na história dos hebreus que eles foram levados cativos para a Babilônia. A Babilônia era um lugar, uma nação muito poderosa, e lá eles adoravam a vários deuses, e o rei Nabucodonosor era quem estava reinando naquela época. Dentre aquele povo todo que foi levado como prisioneiro para a Babilônia, estavam 3 jovens. O nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Mas quando eles chegaram na Babilônia, o nome deles foi trocado para nomes babilônicos. Então eles foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. E por mais que aquela nação era uma nação idólatra que adorava várias coisas, vários deuses falsos, aqueles 3 jovens, eles adoravam somente a Deus. E eles eram obedientes e fiéis a Deus em todo o tempo. Um certo dia, o rei da Babilônia mandou que fizessem uma grande estátua em homenagem a ele. E aí mandou que todo o povo viesse, se reunisse em volta da estátua, e quando os músicos tocassem alguma música, todo mundo deveria se ajoelhar, se prostrar diante da estátua. E quem não fizesse isso, seria lançado na fornalha ardente. Mas quando isso aconteceu, que todo o povo se reuniu, os músicos tocaram as suas músicas, o povo todo se curvou diante da estátua, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, não se prostraram diante da estátua. E algumas pessoas viram aquilo e correram contar para o rei, que ficou furioso, mandou chamar os meninos e perguntou: é verdade que vocês não se prostraram diante da minha estátua, como eu ordenei? E aqueles rapazes disseram: é verdade, nós não nos prostramos, porque nós adoramos somente ao único e verdadeiro Deus. Por mais que o rei ficou muito bravo, ele decidiu dar uma segunda chance. Mas no segundo momento, quando todos se prostraram diante da estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, não se ajoelharam diante da estátua. Então o rei ficou muito bravo e chamou eles novamente e disse: agora não tem jeito, vocês vão ser lançados na fornalha ardente. E aqueles jovens disseram assim: olha só, rei, nós não temos medo. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, fique sabendo que mesmo assim nós não vamos adorar a sua estátua. Então o rei ficou tão furioso, tão bravo, que mandou que aquecessem 7 vezes mais a fornalha e mandou jogar os meninos lá dentro da fornalha. Então os soldados se aproximaram da fornalha ardente e começaram a lançar os rapazes lá dentro. E lá foi Sadraque para dentro da fornalha. E a fornalha estava tão quente que os soldados, só de chegarem perto, não resistiram e morreram ali mesmo. E lançaram Sadraque, e lançaram também Mesaque dentro da fornalha, e também lançaram Abednego para dentro da fornalha ardente. E lá estavam os 3 meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha. Mas o rei começou a observar. Lá dentro da fornalha, ele viu algo espantoso. Quando ele olhou para dentro da fornalha, ele disse: peraí, nós lançamos 3 rapazes, não é? Sadraque, Mesaque e Abednego, nós lançamos 3. Mas eu estou vendo 4 lá dentro. Quando ele viu, haviam não 3, mas 4 homens dentro da fornalha. E lá dentro eles passeavam no meio do fogo e nada acontecia. E o rei olhou e disse: e o 4º homem parece o filho dos deuses.
Era a presença de Deus que estava ali dentro, junto com os 3 garotos, dentro da fornalha, e por isso que nada de mal acontecia. O rei ficou tão impressionado que mandou que os meninos saíssem de dentro da fornalha, e ele teve que admitir que realmente o Deus que era com eles era o verdadeiro e único Deus. E para começar a falar sobre essa lição, dar aqui algumas dicas sobre essa lição, vou mostrar para vocês como que é feito esse truque. Se você fizer a história assim como eu fiz, não esqueça de falar para as crianças, ó, isso não é uma mágica, tá, pessoal? E aí você pode até mostrar para elas como que é feito esse truque. Como que tinha 3 papeizinhos e surgiu um 4º papelzinho do nada. Então eu vou explicar aqui para vocês como que é feito. Você vai precisar de 3 copos, não podem ser transparentes, tá? E aí você vai precisar de 4 bolinhas de papel, né? E aí, antes de começar tudo, você vai escolher um copo para ficar no meio. E já vai deixar uma bolinha ali antes de começar a contar a história. As crianças não podem ver no início essa bolinha lá dentro. Então, aqui tá o segredo, né? E aí você vai colocar um copo em cima e o outro vai ficar embaixo. Então, a do meio tá com a bolinha dentro. Então, a bolinha tá no meio, né? E aí, com cuidado, você vai virar os 3 copos para baixo. Esse aqui que tá com a bolinha, você cuida para não aparecer, né? Para não aparecer a bolinha. Tá os 3 copos virados. E aí, você vai colocar sempre no meio a outra bolinha de papel. Então, a história começa com essa bolinha aqui, né? Então, você vai colocar 1, 2, o azul agora ficou embaixo. E você faz um movimento aqui para fingir que caiu a bolinha, né? E começa tudo de novo. Um copo aqui, sempre de baixo para cima, né? O segundo copo agora que está com a bolinha, vai junto com a outra bolinha. E o terceiro aqui do lado. Então, novamente, a outra bolinha vai no meio. Aí, coloco 1, 2, chacoalho um pouquinho e já tem 2 bolinhas. Agora, vamos colocar de novo. 1. Agora, a bolinha tá nesse aqui, no meio sempre, né? E a última bolinha. Chacoalha. E tem 3 bolinhas aqui. Uma das bolinhas, a última que eu coloquei, ainda tá aqui dentro. Tá lá no copo do meio. Então, deixe as bolinhas juntas aqui. E mais uma vez você vai virar os copos. Esse aqui tá com a bolinha. E quando você tirar, dessa vez vão ter as 4 bolinhas ali dentro. Então, esse é o segredo dessa brincadeira, tá? Não esquece de falar para as crianças que não é mágica, tem um segredo por trás. E aí você conta o segredo para elas. Oi! Só um recadinho bem importante. Se você está fazendo essas dicas, essas ideias que eu trago aqui no canal para vocês, para fazer na EBD, registre esse momento, tira fotinhas, faça vídeos e manda para mim que eu estou curiosa para ver. Você pode mandar para mim lá no direct do Instagram, no @anabaum_mi. Já aproveita e me siga lá também e me mande fotinhas que eu quero muito ver, tá bom? Beijo! Outra coisa que você pode fazer para iniciar a história é fazer as crianças entenderem o perigo que é o fogo, né? Então você pode levar um isqueiro, ou um palito de fósforos, ou uma vela para acender ali, né? Até você pode deixar que as crianças cheguem perto para ver que é quente, né? Pode ser que algumas crianças ali nessa idade ainda não tenham muito essa noção de perigo. Então, para elas verem que realmente é muito perigoso mexer com fogo, você leva aí como introdução o isqueiro ou o fósforo para mostrar o fogo para as crianças e elas entenderem como é perigoso. Também outra ideia é fazer a fornalha com pratos descartáveis, de preferência aqueles que são de papelão. Então, um prato fica atrás com a imagem, né, do fogo e dos 4 homens lá dentro, e o outro prato você corta no meio e vai representar o fogo, né, a hora que eles entram no fogo e quando vê tem 4 homens lá dentro. Também você pode usar uma daquelas sacolas marrom
craft e fazer uma abertura e usar palitinhos de churrasco para ser os personagens e contar a história dos personagens lá dentro da fornalha. A palavra-chave da nossa lição hoje é a adoração. Então perguntem para as crianças o que elas entendem por adoração, o que é adorar. Então não é somente algo como a estátua, né? Aqui está o litro que eu usei para ser a estátua. Então não é somente uma estátua como contou a história. Às vezes a gente pode estar adorando a coisas que a gente coloca em primeiro lugar, mas em primeiro lugar sempre deve estar o Senhor nosso Deus. O nosso versículo de hoje diz que todos aqueles que invocarem ou pedirem ajuda do Senhor, Ele ajudará, né? Serão salvos. Aí você pode perguntar para as crianças, quando elas precisam de uma determinada ajuda, quem elas chamam? Por exemplo, se alguém se acidentou, quem que vai chamar para ajudar? Ah, vai chamar a ambulância, vai chamar o SAMU, ou os bombeiros, né? Ou se tá pegando fogo em algum lugar, vai chamar os bombeiros, vai pedir ajuda dos bombeiros. Mas quando eu tenho que chamar por Deus? Aí nós podemos, em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós podemos pedir socorro ao Senhor. Se eu estou triste, se eu estou bravo, se eu estou me sentindo um pouco mal, meio doente, em qualquer situação nós podemos invocar, chamar a ajuda do Senhor e Ele vem nos socorrer. Uma atividade que você pode fazer com as crianças nessa aula, após a atividade da lição, é com tinta. Então a primeira coisa que você vai fazer com as crianças é aqueles bonequinhos de dobradura, né? E aí você faz 4 bonequinhos dobrados assim, e aí você vai colocar sobre uma outra folha branca e pode até usar uma fita para fixar aqueles bonequinhos, né? E aí você pode usar com as crianças, você pode fazer um tamanho grande e todas ajudarem, ou cada um faz o seu, enfim, né? Você pode fazer das duas formas. E aí com tinta vermelha e amarela, vocês vão fazer uns desenhos de fogo em volta, pode carimbar, você pode usar uma esponja para carimbar, pode usar qualquer coisa aí para carimbar, né? Pode ser até a mãozinha deles mesmo, carimbando assim, vermelho e amarelo, representando as chamas de fogo. Aí depois que secar, você tira os bonequinhos que foram feitos de dobradura e vai ficar só a silhueta ali dos bonequinhos na atividade. Uma brincadeira que você pode fazer com as crianças depois no final é parecida com a brincadeira batata quente. Não sei se você conhece por esse nome, mas é uma brincadeira onde você fica em círculo, as pessoas ficam em círculo, em pé ou sentada. Uma pessoa vai ficar vendada ou de costas, falando batata quente, 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 quente. E aí, quando ela falar queimou, e ela não pode ver, enquanto isso as crianças vão estar passando uma bola ou uma bexiga, um balão, vão estar passando de mão em mão. Quando a outra criança falar queimou, a criança que estiver com a bexiga com a bola na mão, essa criança perde e sai da brincadeira. Bom, para representar essa história de hoje, coloquei um a mais nessa brincadeira. Então, ao invés de ser batata quente, vai ser falado fornalha, ardente, 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 ardente. Mas, em todas as rodadas, antes de você começar a rodada, você vai fazer uma pergunta sobre a história. E a criança que responder certo, essa criança vai ser salva. Ou seja, naquela rodada, se a bola cair nela, ela não sai da brincadeira, ela não perde. E aí continua a brincadeira. Em cada rodada, uma pessoa diferente vai ser a pessoa salva, tá? E sempre uma outra pessoa também que vai falar fornalha, ardente, 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 ardente. E essa pessoa que vai ser salva, você pode dizer que era a pessoa que estava ali com a presença de Deus e aí não queimou, né? Se salvou da fornalha. Para o momento de adoração, hoje com essa lição fica um pouco mais especial do que já é, porque vocês vão falar sobre adoração. Então, além de você orar com as crianças a respeito disso, você vai
falar sobre adoração e também como nós adoramos a Deus. E um louvor que eu vou sugerir aqui para essa adoração é dos 3 palavrinhos, né? A versão dos 3 palavrinhos daquele louvor Vamos Adorar a Deus. E você ensina as crianças esse louvor e vocês cantem. Ensine as crianças a erguer a mão, a cantar com o olho fechado, se conectar com Deus, né? Colocar a mão no coração. Enfim, realmente cantar com o coração, não só da boca para fora, né? Dizendo vamos adorar a Deus. E tem mais um louvor sugerido para essa aula, para essa história, que é o louvor Não Temos Medo do Fogo, do Minha Vida é uma Viagem, que aí é um louvor que fala sobre a história de hoje, tá bom? E essas foram as dicas de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, comenta aqui embaixo qual ideia de hoje você gostou mais, eu gostei de todas as ideias. Comenta aqui qual dessas ideias você achou mais legal, mais criativa, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E um beijo, até o próximo vídeo.